ainda não escolheu, Elisa, e isso gera expectativas ali e especulações também do corpo diplomático, tanto americano quanto brasileiro, sobre quem vai ser esta pessoa, quem Donald Trump vai escolher para representar os interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil, depois de dizer que o Brasil não é prioridade, que os americanos não precisam dos brasileiros, muito pelo contrário, são os brasileiros, na percepção dele, que precisam dos Estados Unidos. Olha, neste atual momento, quem representa a Embaixada Americana aqui no Brasil é a ministra conselheira Kimberly Kelly. Ela está na posição de encarregada de negócios até segunda ordem, isso porque o posto ficou vago depois que a Elizabeth Bagley decidiu voltar para os Estados Unidos antes mesmo da posse de Trump. Ela, que é uma empresária, foi financiadora da campanha de Biden, foi indicada ao posto pelo governo Biden e dizia a seus interlocutores que não ficaria como embaixadora dos Estados Unidos no Brasil sob o mandato, a gestão de Trump, nem um dia. E foi mesmo isso que ela fez. Sexta-feira passada, antes, portanto, da posse, ela já tinha feito as malas, pegou a família e voltou para os Estados Unidos. Antes disso, um dos pontos aí muito comuns nos discursos, entrevistas da embaixadora, inclusive a nós aqui da CNN Brasil, era falar sobre a importante relação que em 2025 está completando 201 anos entre Brasil e Estados Unidos. O que vai acontecer com isso? A gente já trouxe esse ponto de análise ontem, durante a posse, no que diz respeito ao corpo diplomático, aos países. A prevalência será do pragmatismo. Mas e as pessoas que comandam estes países, Ontem o presidente Lula demonstrou disposição em manter contato com o Trump, com os Estados Unidos, e o Trump, pouco tempo depois, veio com essa resposta aí de não precisamos de ninguém, quanto mais dos brasileiros. Então, não vai ser uma relação fácil, ainda que pragmática, entre esses dois países pelos próximos 4 anos. Não tem ainda uma decisão de quem vai representar o governo americano aqui no Brasil. Segue, então, com essa encarregada de negócios. Lembrando que o Brasil tem, sim, uma embaixadora que, inclusive, foi convidada para a posse de Trump, representando os interesses brasileiros lá nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, que é a primeira diplomata, a primeira mulher a assumir esta posição, a ser escolhida embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Então, jogo tem, bora ver quem serão os jogadores que vão sair em campo para manter essas boas relações, que não são de hoje, entre os dois países. Só para você ter uma ideia, Venceslau, Isabel e também todo mundo que acompanha a gente, Elisa, em 2023, mais de 1 milhão de passaportes brasileiros foram carimbados com visto americano. E a perspectiva para o fechamento de 2024, esses números ainda estão sendo aferidos, é de bater esse recorde. Então, cada vez mais há muita transação comercial, como há este interesse, seja profissional, turístico, do brasileiro estar nos Estados Unidos, assim como dos americanos virem ao Brasil. Será que isso vai mudar? Será que isso vai mudar? Essa interrogação, Basília, hoje é o dia que o planeta acorda com muitas perguntas. Quais serão os efeitos? O que isso diz respeito a nós? Tu imagina os chineses. Se a gente está refletindo, Lhe perguntar de qual retrocesso você quer começar falando hoje, Se é sobre a OMS, Acordo de Paris ou a política de diversidade. A gente tem mais do que o live, pelo menos 4 anos pela frente para debater e analisar tantas repercussões, porque os Estados Unidos, eu fiquei muito chocada com a análise do nosso Américo, quando ele fala que os Estados Unidos são dos principais financiadores da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, a decisão de sair de lá, não é só não queremos estar representados por vocês, é quase uma morte financeira, É deteriorar as articulações desse organismo que é global com outros países também. É mais do que servir de exemplo para outros países descontentes com os posicionamentos da OMS.
E a gente não pode esquecer que o mundo, há pouco tempo, não faz muito tempo não, passou por uma pandemia. Na hora que eu vi essa notícia, eu lembrei que em 2020, quem comandava o Brasil também teve esta ideia. Chegou a ameaçar deixar a OMS. Isso na prática não aconteceu. E mesmo assim, perdemos 700 mil pessoas.